Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto essa manhã, fazendo uma oração de invocação ao nosso Deus, pedindo para que Ele aceite o nosso culto, a nossa adoração e todos os procedimentos que faremos para adorar o nosso Deus. E neste momento eu peço que o presbítero Roberto faça essa oração de invocação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez que o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui juntos com outros irmãos, acreditando na mesma palavra, acreditando também no mesmo Deus, ó Deus. Nós queremos rogar as tuas bênçãos sobre este ajuntamento solene, esse culto de louvor e de adoração e consideração a Ti, por tudo aquilo que o Senhor realizou durante toda a semana. E agora, Deus, nós temos a oportunidade dada por Ti para que nós o cultuemos, para que nós o louvemos. E agora, Deus, nós te pedimos que o Senhor seja propício a nós, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, que nós estejamos presentes de corpo e alma, que os nossos pensamentos, ó Deus, estejam voltados para a Tua palavra, para esse momento em que nós nos achegamos a Ti com esse privilégio de poder louvar-te e bendizer-te. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço aos irmãos que se coloquem em pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos. E nós leremos no responso do verso 1 até o verso 15. Romanos de 1 a 15. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos no responso, os versículos pares. Romanos, capítulo 10, os versículos de 1 a 15. Vamos ver. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Se, com tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Nesses versículos em especial, Paulo chama a atenção dos cristãos da época a respeito do procedimento pelo qual ele mesmo era testemunha. Ele tinha um zelo muito grande, mas sem nenhum entendimento. Ele era um perseguidor violento de uma justiça, mas num certo momento ele foi abraçado por um amor transformador de Cristo Jesus e entendeu o propósito acertado, entendeu a realidade da sua
vida, entendeu o propósito da sua vida, entendeu o que era fé, entendeu o que era compromisso, entendeu qual era o exemplo primordial e descobriu o privilégio de fazer parte de um corpo verdadeiro. Então, esse é um pequeno mote do que nós meditaremos ao longo desta manhã, e Paulo dá a tônica. Devemos ser zelosos com a justiça, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, e não o nosso, para que sejamos confundidos pelos nossos próprios saberes, que muitas vezes não são tão saberes assim. Tudo bem? Então, ainda em pé, vamos abrir os nossos inários e cantar o hino de número 55. Ainda em pé, façamos uma oração de adoração ao nosso Deus, e eu peço que para essa oração seja feita pelo presbítero Wagner. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, Pai, para Te louvar, para engrandecer o Teu santo nome, para usufruirmos, ó Pai, da Tua palavra, porque o Senhor tem nos dado o Teu amor e da Tua graça. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos por todos que estão aqui, ó Pai, porque vieram, porque o Senhor os trouxe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 42, e nós leremos os versículos de 18 a 21. Jeremias 42, de 18 a 21. Faremos também a leitura no responso. Lerei os pares e os irmãos os ímpares. Poucos versículos, mas a congregação participará da leitura. Jeremias 42, de 18 a 21. Diz assim o 18. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os habitantes de Jerusalém,
Assim se derramará a minha indignação sobre vós quando entrardes no Egito. Sereis objeto de maldição, de espanto, de desprezo e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: Ora por nós, Senhor nosso Deus, e segundo tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-no assim, e o faremos. O contexto dessa passagem se encontra logo após os acontecimentos que ocorreram no capítulo 39, onde Jerusalém foi tomada. Zedequias, que era o rei de Judá naquela época, foi absurdamente, totalmente vilipendiado e violentado por Nabucodonosor. E aqueles poucos que restaram do povo foram procurar Jeremias a respeito do que fazer naquela situação de desprezo e terror que eles estavam passando. Jeremias foi, dias depois, e explicou para eles, se vocês olharem nos versículos anteriores, do 1 ao 6, tem esse questionamento desses irmãos que foram procurar Jeremias. Do 7 ao 17, Jeremias traz a resposta de Deus a esses irmãos, dizendo o que eles deveriam fazer: ficar em Jerusalém, não desistirem, perseverarem e manterem a fé no que estava acontecendo, mesmo nas tribulações. O que nós lemos foi um procedimento quase corriqueiro nosso, de não ouvirmos a voz do Senhor. E eles, ouvindo a voz do Senhor da própria boca de Jeremias, tomaram uma outra decisão, fizeram outras coisas, foram para o Egito e lá descobriram um fim. Eu não li o último versículo de propósito, mas eu vou ler para que vocês tenham uma noção do que aconteceu. Agora, pois, sabeis por certo que morrereis à espada, à fome e de peste no mesmo lugar onde desejastes ir para morar. As consequências de não ouvir a voz do Senhor podem ser mais desastrosas do que nós imaginamos quando simplesmente negligenciamos certas coisas por negligenciar. Então, num primeiro momento, nós vimos Paulo dando o exemplo de um zelo sem entendimento. E aqui nós temos um exemplo de ouvir uma voz que não é considerada o suficiente e as consequências desses males. E nós continuaremos meditando nisso, certo? Neste momento, então, tomando estas verdades descritas, nós colocaremos a nossa mente em ação, orando a Deus, confessando os nossos pecados e vendo os momentos onde nós não reconhecemos a voz do Senhor, onde nós não ouvimos o que Ele tinha a nos dizer, quando fomos contumazes em comportamentos que não são adequados, e oraremos ao Senhor, pedindo perdão sobre tudo aquilo que nós havemos feito durante essa semana, durante os dias, aqueles pecados que nós não confessamos. Eu estava vendo nesses estudos da semana algo que um pregador falou que foi bastante interessante. Ele disse que a cada pecado que nós fizéssemos, nós deveríamos confessá-lo de imediato, porque o simples confessar traz uma vergonha ao nosso próprio entendimento. E nessa costumeira atitude de confessar, nós entenderemos que não mais faz sentido fazermos o que fazemos. E mortificaríamos com mais facilidade o pecado que tenazmente nos assedia, quando nós tivéssemos a consciência de confessar a Deus. Nesse momento, faremos isso, confessaremos o nosso pecado, e logo depois de alguns minutos de oração, nós teremos uma oração de gratidão, porque o nosso Deus nos perdoa, nos dá uma nova oportunidade. Estarmos aqui, estarmos vivos, é uma oportunidade que Deus nos dá, garantidas no perdão que Ele nos concede. E para essa oração, eu peço para que o nosso irmão João Vitor a faça depois de uns minutos de oração silenciosa. Senhor Deus, Pai de misericórdia, ainda em Tua presença, queremos agradecer, Pai, pelo perdão concedido. Diariamente o Senhor nos perdoa. Pai, se nos
confessarmos de coração e realmente nos arrependemos daquilo que fazemos, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, alegres pelo perdão de Cristo Jesus. Foi um preço muito alto, pago o preço de perdão. E com alegria vamos cantar o hino de número 103. Sentar. Agora nós passaremos ao momento de intercessão, no qual nós pediremos ao nosso Deus providência e misericórdia, e também faremos agradecimentos para a sua oração. Quero pedir que o presbítero Enio a faça. Vamos continuar orando pelo reverendo Rui Fábio, né? Na semana passada nós tivemos notícias, atualizações sobre o seu estado, e vamos pedir ainda conforto. Não sabemos como ele está nesse momento, mas todos temos já a notícia de que seu estado já é um pouco mais agravado do que já era costumeiro dele. Ele está em casa agora com cuidados paliativos. Vamos pedir oração pela vida dele, pela família que o está acompanhando nesse momento difícil, tá? Quero pedir também pelo reverendo Daniel. O reverendo Daniel, ele é pastor da igreja de Guararema, né, da congregação de Guararema, que está lutando contra o Covid. Há mais de 20 dias internados. Esses 20 dias, 24 dias, foi a última atualização que nós tivemos. 22, ele estava entubado e sedado, passou por grandes problemas, algumas preocupações bem grandes, mas os últimos boletins que nós recebemos dizem respeito à sua melhora. Ele tem lutado contra a doença, está respirando normalmente, está voltando ao normal. Então nós temos que agradecer, continuar orando pela sua recuperação e agradecer por essas pequenas vitórias diárias que ele tem.
E por último, quero fazer um agradecimento. Na verdade, é o diácono Tiago que quer fazer um agradecimento, pois ele e a Daniela vão ter mais um bebê. A Daniela está grávida, ele avisou o grupo da MP na semana passada, e é uma grande alegria ver a herança do Senhor se propagando através dessa família, que Deus esteja abençoando essa gestação e, consequentemente, a família também. Então, vamos orar pelo reverendo Rui Fábio, pelo reverendo Daniel de Guararema e pelo Tiago e pela Daniela, que vão ter um neném. Pai Santo, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus presente, tudo está sob o seu controle. Aos nossos olhos, muitas vezes, nós nos perdemos porque não entendemos várias situações, mas o Senhor está no controle de tudo. Tudo está segundo o teu querer, tudo acontece segundo a tua permissão. Nada lhe foge ao controle, Senhor Jesus. Pedimos misericórdia para que em nossa jornada possamos aprender a depositar nossa fé dia após dia, entendendo que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Então, pedimos misericórdia pela vida do pastor Rui Fábio, que aos nossos olhos fazemos suposições, mas o Senhor tem todo o poder nas suas mãos. Se a tua vontade, com certeza, será cumprida. De cura ou não cura, isso é uma segunda situação. Mas o teu querer, a tua vontade será cumprida. E nós pedimos misericórdia. Abençoe o pastor, abençoe sua família, todos que estão envolvidos, para que eles tenham os seus olhos, a sua fé fortalecidas em ti e entendam que o teu querer está sendo cumprido. Te pedimos também pela família do pastor Daniel, pelo reverendo Daniel, que tem passado pela Covid, Senhor Jesus, pela tua misericórdia também tem recuperado. Te agradecemos pela recuperação, porque também entendemos que a providência vem do Senhor, mas em tudo, Senhor Jesus, possamos entender que tudo que acontece é segundo o teu querer e para a tua honra e tua glória. Nós te agradecemos também pela vida da Dani e do Tiago, Senhor Jesus, porque o Senhor tem presenteados com mais um filho, Senhor Jesus, que toda essa gestação seja monitorada, seja feita tudo segundo o teu querer, mas acima de tudo, Senhor Jesus, possamos estar debaixo da tua vontade, debaixo do teu querer, confiando que não só a gestação, o nascimento, mas todo o crescimento, todo o andar dessa nova criança, Senhor Jesus, seja feita segundo o teu querer, debaixo da tua graça, debaixo dos teus caminhos. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é Deus poderoso. E te pedimos misericórdia nesse momento, para que possamos ouvir a tua palavra, praticar, entender, praticar em nossos corações e dia após dia nos desviar do pecado, desviar do nosso coração e fazer a tua vontade. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 20. Atos 20. Os irmãos acompanham a leitura. Dos versos 17 até o 35. Atos 20, 17 a 35. Diz assim: de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos.
porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos o Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Nos últimos dias, nós temos ouvido coisas demais. O cotidiano de todos os lares compõe as mais diversas narrativas que informam uma desinformação. E essa desinformação é tão maciça, tão pesada, que, dada a nossa convicção meio balançada nestes mesmos últimos dias, pelos mais diversos motivos, que cada um pode classificar individualmente, acabamos alimentando uma desconfiança que de produtivo não tem absolutamente nada. Ou talvez até tenha. Espalhar ao invés de ajuntar. Alienar ao invés de conscientizar. Confundir ao invés de confortar. Estamos ouvindo coisas demais, estamos absorvendo coisas demais. E por não prestar atenção no que é essencial, acabamos tomando decisões, pensamentos e atitudes que não são condizentes com aquilo que fomos instruídos. Nesse contexto, não é nada difícil para cada um de nós puxar na memória um argumento que nos fez pensar de forma irracional de que a vida nesses últimos dias estacionou. Ou que os compromissos pessoais que eu e você tivemos deram uma pausa. Ou pior, que a igreja desacelerou. Isso definitivamente não é verdade. O compasso do dia a dia está diferente. Nós estamos conscientes da realidade que vivemos. As coisas estão um pouco diferentes daquilo que estávamos acostumados. E isso é chocante para nós, porque nós estávamos acomodados no costume no qual vivíamos. E qualquer mudança fora do comodismo gera choque. E um choque, com uma falta de compreensão, gera um desânimo, e um desânimo gera outros problemas, os quais nós estamos enfrentando ultimamente. Mas a vida não parou. A nossa caminhada com Cristo não diminuiu. Ela continua a mesma. Temos as mesmas responsabilidades, temos o mesmo compromisso, devemos ter as mesmas vivências que costumeiramente tínhamos quando éramos acomodados com coisas que considerávamos mais do que a convivência com Cristo. Paulo, no texto em questão, ensina procedimentos que, quando entendidos ou, no nosso caso, relembrados, nos mostram que o cotidiano pode até ter mudado, mas, como eu disse, a nossa relação com Cristo não mudou, não deve mudar. O capítulo 20 de Atos, ele tem um tom de despedida. A terceira viagem missionária de Paulo passaria por Macedônia, Grécia, Troade e em Filipos ele pararia. Nesse ponto, em Filipos, logo no começo da carta, encontra-se o relato de Eutico, que foi milagrosamente revivido por Paulo, pois como a pregação havia se demorado um pouco mais, nos versículos, se você ler com mais cuidado em casa, você vai ver que lá em Filipos eles se reuniram, fizeram a ceia e Paulo demoradamente pregou, passando-se mais ou menos da meia-noite. Eutico estava sentado na janela, adormeceu, caiu de lá de cima, mais ou menos 3 andares, pelos relatos, e foi encontrado morto. O próprio autor da carta, Lucas,
e que era médico, pode confirmar isso. Paulo foi lá e o ressuscitou. No versículo 9 você vê o relato de Eutico caindo e sendo encontrado morto, sendo ressurreto por Paulo logo em seguida. De lá foram para Assos, Mitilene, Quios, Samos e por fim pararam em Mileto, mais ou menos um dia de viagem de Éfeso. E aqui nos encontramos no versículo 17, no qual nós lemos. De lá, de Mileto, chamou os presbíteros de Éfeso e agora estamos inseridos no contexto. Ao longo dos versículos, vemos as palavras encorajadoras e testemunhais, como a gente leu no começo da nossa pregação, de Paulo. Ele testemunhou logo no começo da nossa pregação, falando sobre como ele era zeloso e sem entendimento. E aqui ele também prega de forma encorajadora e testemunhal a todos os irmãos. Vemos a consciência de um homem que sabe qual a sua realidade e deixa claro àqueles a quem ele dirige a palavra que não há outra alternativa a não ser fazer o que é certo. Não existe outra alternativa para nós a não ser fazermos o que é certo, porque nós somos conhecedores do que é certo. Quando fazemos o que é errado, negligenciamos aquilo que aprendemos. Então, quando ele diz essas coisas, esse texto é geralmente usado para nortear procedimentos ministeriais. Eu vi alguns estudos, vi algumas pregações e muitos foram falados sobre indicações para ministros, para formandos em teologia, para aqueles que estão tentando entrar no seminário. Mas nós, eu e você, por excelência, devemos ser pregadores da palavra. Somos ministros da pregação de Deus nos lugares onde frequentamos, os nossos lares, os nossos afazeres e cotidianos, que cada um sabe como vive. Então, essa palavra, para aprender como se portar, como ministrar a palavra de Deus, como ser um pregador fiel com a própria vida, é para nós também. Porque nós somos e devemos ser anunciadores de Cristo. O nosso argumento deve encorajar, não inibir, não espalhar, nem alienar e nem confundir. Devemos trazer e não levar para fora. Mas como fazemos isso? No versículo 19, abra sua Bíblia lá, Paulo dá um primeiro direcionamento para que nós entendamos como nós devemos nos portar para que nós consigamos entender através do ouvir coisas que vão ser produtivas para a nossa vida e não alienadoras para o nosso Evangelho. Ele diz no versículo 19, servindo o Senhor com humildade. Diz assim, servindo o Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações pelas ciladas dos judeus que nos sobrevieram. Salmo 100, no versículo 2, fala da alegria de servir e do prazer em nos apresentarmos, em nos aproximarmos do Senhor. Uma ação crucial para lembrarmos de quem nós somos é trazer à superfície, tirar do fundo da lama onde nós enterramos aquilo que é o privilégio de servir a Deus, nos colocando no nosso lugar, sem discussões, sem conversas fiadas, sem desculpas, sem meias palavras, porque, inevitavelmente, nós devemos estar prontos para servir o Senhor, porque há trabalho, há muito trabalho a ser feito. Quem pensa que a igreja desacelerou no seu entusiasmo, desacelerou na sua participação, desacelerou na sua intenção, desacelerou na sua oração. Há trabalho a fazer. Há espaço para trabalho. Há objetivo para o trabalho e há companhia para o trabalho. Mesmo no número reduzido, estamos todos juntos. Nós devemos nos mover e ser a igreja, ao invés de apenas dizer que somos da igreja. Um bom começo do serviço, quando entendemos que temos de nos mover para fazer alguma coisa, aproveitar as oportunidades que temos como corpo, é entender que o serviço está à disposição e que nós devemos estar à frente dos trabalhos. Isso começa também com testificar o arrependimento em Jesus, se arrependendo. Logo no versículo 21.
testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro momento, entendemos que o serviço está à nossa frente e devemos fazê-lo. E fazendo, testificamos que somos responsáveis e interessados nele, dizendo sobre o arrependimento de Jesus, mas em primeiro lugar, nos arrependendo. Um serviço humilde começa com uma das mais elementares verdades do Evangelho. Sem arrependimento, nós estamos perdidos. E nós estamos perdendo o nosso tempo e fazendo os outros perderem tempo também. Falar de arrependimento começa com a análise da mais básica reflexão. Quais ações, quais reações, quais atitudes e quais procedimentos da minha parte com o corpo de Cristo são dignos de reconhecido arrependimento? Jesus, em Mateus 3, exorta os fariseus que procuravam se batizar com João Batista. E ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eles não estavam interessados em se arrepender, estavam interessados em ter uma carapaça que fosse visível aos outros de que eles eram os arrependidos. E não eram. Então, quais são os procedimentos que são reconhecidamente dignos de arrependimento para que nós tenhamos sinceridade e verdade com o corpo de o qual nós representamos? Não finjam um bom exemplo. Nós não devemos fingir um bom exemplo. Nós devemos ser um bom exemplo. Na mesma linha, testificar a Cristo num serviço de humildade, e quando eu digo testificar é dar testemunho, comprovar e assegurar que isso é verdade, é também deixar claro que nós consideramos e crescemos com o Senhor em todo o sofrimento dos nossos dias. O ano de 2020 não tem sido nada fácil para nenhum de nós. Nós devemos testificar que aprendemos e crescemos no Senhor com os sofrimentos que enfrentamos, nas dores e nas agonias. Eu sei bem, posso dizer por mim, a agonia que eu senti de não poder vir para a igreja e a alegria que eu senti da primeira vez que eu voltei. Provavelmente vocês podem dizer o mesmo. Quão difícil foi ficar sem essa companhia, sem essa comunhão. E quanto isso me fez enxergar qual é a importância, não da instituição igreja, mas de todos os que eu não pude ver, abraçar, conversar e conviver. Num sentido de corpo, as dores que nós compartilhamos na distância, como se tornaram grandes alegrias quando nós voltamos a nos ver, mesmo com alguns protocolos. Privilégio de Deus nos reunirmos. Nós crescemos em Deus nas dores e nas agonias, e nós crescemos em Deus também na distância física e em todas as perdas individuais ou coletivas que sofremos ou que vimos os outros sofrerem. Esse ano, como eu disse, não é nada fácil, não está sendo fácil para absolutamente ninguém. Cada um no seu cotidiano entende no seu escopo pessoal de relacionamento pessoas que sofreram, pessoas que partiram, pessoas que perderam emprego, que perderam parentes. E todos nós compartilhamos esse sofrimento e espero em Deus que tenhamos sofrido juntos numa oração de crescimento onde nós juntos superamos essas coisas. Romanos 8,18 diz que nada disso, nada desses sofrimentos, nenhum desses sofrimentos se compara com a glória vindoura do porvir. Mas no hoje, no agora que vivemos, sejamos o porto seguro uns dos outros, ao invés de sermos âncoras. Então, crescemos quando entendemos o que é o serviço, aprendemos quando testificamos de um arrependimento que é real em nossos procedimentos, em primeiro lugar, e entendemos também que há crescimento no sofrimento, e não apenas um remoer de dores que vai fazer com que a nossa vida seja uma volta, um círculo sem fim, que não para de sofrer. Mas continuando, no versículo 24, ele diz mais uma coisa interessante para que nós entendamos qual é o procedimento acertado. A carreira cristã, ela é maior do que a nossa vida, é maior do que as nossas opiniões,
a maior do que as nossas vontades pessoais. O versículo 24 diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A glória vindoura nos mostra que gastamos muito tempo naquilo que não é pão e fazemos com tranquilidade um universo de nadas. E esses nadas são mais importantes do que a nossa carreira cristã. E esses últimos dias, com os procedimentos que temos enxergado em nós, não enxergue nos outros, enxergue em você, com os procedimentos que temos enxergado em nós, com a inatividade, às vezes latente e potente em nós, vemos que o grande universo de nada tem suprimido o que deveria ser e estar em primeiro lugar, que é a carreira cristã. A simples vontade de não ter vontade, a opinião que considera o individual de uma ação e não o coletivo, amarras mentais que nos tiram o foco do que é verdadeiro, fazem com que nós troquemos os polos do que é importante. Recebemos o privilégio pessoal de testemunhar o evangelho da graça de Deus, e ele terá a importância devida quando nós reconhecermos que ele, o evangelho, é maior do que a nossa vida e o mar de qualquer coisa que nós coloquemos no lugar ao longo dos dias em que nós estivermos fracos o suficiente para não reconhecermos que o evangelho é maior do que tudo para nós. Depois, nos versos de 29 a 30, continuando e atrelando a carreira cristã a essa verdade, temos a resistência às pressões de fora e de dentro. Versículo 29 e 30 diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Como já foi falado lá no começo, nós temos ouvido coisas demais, mas Paulo deixa claro que, tomando as atitudes necessárias, teremos uma segurança para não sermos contaminados. Nós resistiremos às pressões de fora e de dentro. De fora, os alarmistas, aquele que diz que o ar está contaminado, que as conspirações vão tomar todos os empregos e que morreremos só de piscarmos. Os alarmistas estão em todos os lugares. Temos também os que acham que não tem nada acontecendo. Aquela pessoa que vem sem máscara para você, tosse na sua cara e diz que tudo é uma conspiração da China e que está tudo tranquilo, não tem problema, os empregos continuam, o Brasil está ótimo. E aqueles que, tão piores quanto os alarmistas e os que acham que não está acontecendo nada, nem sabem o que está acontecendo. As pressões externas são avassaladoras se nós não estamos preparados. E as pressões que vêm de dentro também fazem um grande barulho dentro da nossa mente. E elas são a oposição, simples, pura e sem limites. A inatividade daquele que é inativo, que não concorda com nada, mas também não trabalha. Somos constantemente assediados por ambas pressões. Do lado de fora, tentando não enlouquecer, do lado de dentro, tentando apaziguar e manter a calma. É preciso temperança e sabedoria para saber como lidar com esses dois lados. É preciso temperança para lidar, é preciso temperança para explicar, é preciso temperança para conscientizar, é preciso temperança para acabar não enlouquecendo também. Geralmente, quando não há concordância nos dois lados, tanto nas pressões internas quanto externas, quando não há concordância com o nosso modo de pensar, aqueles que nos assediam saem fora, não ficam perto, porque entendem que não tem como vencer a barreira da tranquilidade ou da confiança em Deus ou, no máximo, da normalidade de pensamento. E geralmente, quando somos confrontados por essas opiniões, quando nós nos colocamos conscientemente e razoavelmente, sem excessos,
essas expressões acabam se afastando, porque entendem que elas não terão atividade ali. Mas nós devemos, em todo tempo, orar e aproveitar as oportunidades que esses males nos alcançarem, para termos a disposição acertada de tirar o erro, de pregar o Evangelho, de servir, de testificar, de mostrar arrependimento, de dizer qual é o valor do Evangelho e todas as coisas que nós estamos falando até nesses últimos momentos. Porque o nosso amor deve trazer a razão. Nós não podemos ser zelosos sem sabedoria, como Paulo lemos no começo. Nós também não podemos ser aqueles que ouvem o que é a verdade e fazem absolutamente tudo ao contrário, como nós vemos em Jeremias. Devemos ter um procedimento acertado para que nós preguemos a palavra de Deus através das nossas atitudes dentro da nossa igreja também. Existem muito mais atitudes a serem tomadas, mas a princípio, quando vemos as coisas ligeiramente afastadas do que é determinado por Deus, tudo desanda. E sem perceber, porque acreditamos estar certos, aqueles que estão fora do comprometimento, nos tornamos no maior mau exemplo para o corpo. Isso é absurdamente desastroso. Quando nós não observamos coisas simples como essa, que para você, a uma primeira análise, é simples, é clichê. Se não há uma observância nessas coisas, quando nós colocamos a nossa própria percepção e sabedoria à frente do que Deus está determinando, nós nos tornamos mau exemplo dentro da nossa própria igreja. E pessoas que não saberiam para onde ir, saberão para onde ir pelos maus exemplos que vão enxergar. Um mau exemplo é muito mais latente e visível, porque ele choca aqueles que estão sem entender o que está acontecendo. Então nós devemos trazer razoabilidade dentro do nosso proceder. Devemos trazer uma calmaria, uma confiança, uma temperança, uma sabedoria, que certamente só vem através da observação consciente do que Deus nos diz. Dessa forma, com esses pequenos exemplos que foram dados, servir com humildade, testificar o arrependimento, se arrependendo, entender que a carreira cristã é maior do que a nossa vida, resistir às pressões internas e externas que nos acometem, nós vamos entender e vamos acertadamente afirmar que um procedimento cristocêntrico pode minimizar, ou se não, eliminar os efeitos danosos no corpo, porque aprenderemos e praticaremos o serviço, a humildade, o arrependimento, o consolo, o sentido nas coisas, o propósito divino, a percepção menos ácida da realidade e uma igreja de amor genuíno, dilatado, compartilhado. Porque nós entenderemos e nós praticaremos uma verdade que fora dos limites do escopo da ação de Deus, só tem duas coisas que podemos dizer. A razoabilidade fora dos limites, o amor dilatado fora dos limites de Cristo, ou é utopia, ou é ilusão. Aqui dentro dos limites do pacto da graça, onde nós entendemos o que deve ser feito, nós não olhamos para coisas inalcançáveis como se elas fossem realmente inalcançáveis, porque elas não são. Porque, em primeiro lugar, elas alcançaram a pessoa mais improvável de todas, eu e você, para começar. Então, qualquer procedimento bom que pudermos tomar, ele é possível, porque ele é baseado, fomentado, alimentado e garantido na graça de Deus. Fora disso, ou é utopia, um ideal imaginário, ou é ilusão. E no versículo 35, nós temos o mote, a atitude mais condizente com todas as coisas que nós falamos até o momento. Diz assim, na verdade vamos usar só o final do versículo, mas eu vou ler o versículo inteiro. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, da forma que nós falamos, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado
é dar que receber. Bem-aventurado, feliz, alegre é aquele que entende que já tem tudo de Cristo. E graciosamente, em tempos de dificuldade como esse que nós estamos enfrentando, dá o seu bem mais precioso. Dá a coisa mais valiosa que ele tem nas mãos, que é o seu tempo, diálogo, sua oração, sua alegria, as boas novas do Evangelho dilatadas, um fortalecimento para aqueles que fraquejam nesses tempos e uma união fraternal. Como eu disse, coisas que fora do escopo divino ou são ilusão ou são uma utopia, mas aqui onde nós vivemos é uma realidade. No momento de maior distância física, no Senhor, nós fortalecemos a nossa união espiritual e nos apresentamos com disposição aos trabalhos que haverão de ser realizados. O que há de ser feito? Eu não sei. Mas se você não estiver na linha de frente para mostrar que é possível fazer, ninguém vai se mover. E o seu exemplo dará outro exemplo, que dará outro exemplo, que dará outro exemplo, e fará com que todos pensemos da mesma forma. Porque é isso que fazemos. Somos um corpo. Então nós devemos entender os princípios para que nós não caiamos em armadilhas que chegam aos nossos ouvidos e nos deixam alarmados, preocupados, assustados, desesperados. Nós temos falado com muita veemência. O Senhor Jesus Cristo está no controle da igreja em todas as situações. E como eu disse no começo, essa situação que nós vivemos nos choca porque nós estávamos acomodados demais nos procedimentos que tínhamos. E agora, com uma coisa completamente diferente, nós achamos que tudo mudou. Mas, na verdade, o principal nunca mudou. Cristo está conosco. As variáveis do lado de fora são apenas variáveis. E elas vão mostrar o quanto nós estamos arraigados, enxertados com Cristo. Porque nos maiores sofrimentos, nos maiores tormentos, nas perdas, nós vacilaremos, porque somos humanos e temos as nossas debilidades, mas entendemos que não tem nada mais confortante do que reconhecer e saber que temos a Jesus Cristo conosco. Então, de novo, no momento de maior distância, e eu espero que não seja uma distância de Deus, no Senhor, fortalecemos a nossa união espiritual, servindo com humildade, testificando o arrependimento, que é, em primeiro lugar, nosso, descobrindo e reconhecendo uma carreira cristã que é maior do que a nossa vida, opiniões e sentimentos, resistir às pressões de fora e de dentro que nos assediam, e doar, ceder, transmitir essas verdades, para que todos pensemos da mesma forma. Então, que Deus nos ajude a fazermos o que é certo e que cresçamos em entendimento, em esperança, em unidade. Amém. Vamos ficar de pé, fazer uma oração para encerrar o nosso culto. Senhor Deus, os últimos dias tem sido bastante diferente daquilo que nós estamos acostumados, Pai. Nós te agradecemos por isso, porque tirados da nossa zona de conforto, entendemos quem realmente está no controle. Tudo aquilo que estávamos acomodados e confortavelmente descansados foi mudado, tirado do lugar, bagunçado, destruído. Mas o Senhor ainda está aqui, sempre estará aqui e garantirá que mesmo nos maiores problemas temos a maior solução de todas, que é o descanso em Ti, a confiança em Ti, a sabedoria que vem da Tua própria palavra, Pai. Ajuda-nos em primeiro lugar
a reconhecermos como temos nos portado e como temos mostrado àqueles que são da tua própria casa o que nós assimilamos dessas mudanças. Dá, Senhor, que nós não sejamos um mau exemplo. Dá, Senhor, que nós não repartamos o corpo, e sim que nós nos coloquemos à disposição para humildemente servirmos e fazermos com que todos entendam que não há nada mais maravilhoso do que estar unido a Ti, num corpo que sofre, se alegra, chora e vive em Ti, Pai. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas atitudes, ajuda-nos a entender os nossos dias de forma mais acertada, para que nós, como vimos semana passada, sabedores e conhecedores do tempo, saibamos o que deve ser feito, Pai. Tem misericórdia de nós, isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Não sei se tem algum aviso da junta diaconal. Não? Então, amanhã a junta diaconal estará abrindo as inscrições para o culto do próximo domingo, tá? Mantenha o contato com o diácono que está responsável pelas inscrições, faça a sua inscrição até quinta-feira, para que os diáconos possam trabalhar com uma margem de tempo e um nível de organização que vocês estão experimentando agora. Orem pelos diáconos, eles têm trabalhado bastante. E fiquem com Deus. Inscrevam-se para o próximo culto. E obrigado.